Olá, meu nome é Eduardo, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal do Professor Estrada. E galera, no vídeo de hoje nós vamos estudar os números irracionais. Então nós estamos no nosso curso de Matemática Básica, aula 47, dia 25 de setembro de 2017. Na verdade, nós não temos um símbolo para os números irracionais. Alguns autores aí utilizam a letra I para indicar os números irracionais. Um I um pouco enfeitado, digamos assim, para indicar os números irracionais, né? Porque nós temos as letras para indicar cada conjunto numérico, desde os números naturais, inteiros, que nós denotamos com a letra Z, os racionais com a letra Q, depois nós temos os irracionais. Alguns autores utilizam a letra I, mas na verdade ela não é a notação, não é uma letra, digamos, oficial aí para os números irracionais. O mais correto para nós denotarmos os números irracionais seria através da diferença de conjuntos. Então, nós escrevemos os números irracionais como os números reais, ok? Reais. E aqui estão os racionais. Então, esse conjunto nós já estudamos, conjunto dos números racionais. E o conjunto dos números reais, eu já cheguei a comentar para vocês na primeira aula, que nós falamos de conjuntos numéricos. Então os números reais englobam todos os números, tanto os números racionais quanto os irracionais. Então quando nós fazemos os números reais menos os racionais, nós temos os irracionais. Então, apenas para maior clareza, aqui nós temos os números racionais, né? Lembrando que o conjunto dos números inteiros também está aqui. Aqui nós temos o conjunto dos números naturais, dos números inteiros, que contêm os naturais, os racionais contêm os inteiros, e aqui nós temos os reais, que contêm os números racionais. Então é neste espaço aqui fora, pessoal, neste espaço aqui fora, é que estão os irracionais, que é exatamente a diferença entre R e Q, tá? Então é a diferença de conjuntos que nós estudamos na aula de teoria dos conjuntos. Se você não viu, volte às playlists. Pessoal, várias coisas que nós vamos falando nos vídeos, tudo que eu for falando nos vídeos, se eu não falei em alguma aula, eu explico naquele momento, mas se eu não estou explicando aquilo que eu estou falando no momento de uma aula, é sinal, pessoal, que está em algum vídeo anterior do nosso canal. Então pesquise na nossa playlist do curso de Matemática Básica, que você vai encontrar lá, tá? Então, infelizmente a matemática ela funciona dessa forma, você exige uma série de conhecimentos prévios para absorver os conhecimentos futuros. Portanto, você tem que sempre ir voltando os vídeos aí para ir acompanhando e entendendo os assuntos anteriores, né? A matemática ela tem uma estrutura, podemos dizer, em uma espécie de uma bola de neve, em que nós temos que entender aquilo que se passou anteriormente, né? Aquilo que foi estudado anteriormente, para darmos prosseguimento aos conhecimentos vindouros aí. Como o próprio nome já diz, os números racionais são aqueles números que podem ser escritos na forma de uma fração, que nós já estudamos até a última aula. Os números irracionais são aqueles que não podem ser escritos na forma de uma fração, de uma razão. Por isso eles são irracionais, ok? Irracionais não no sentido de que eles fogem à razão, mas irracionais no sentido de que eles não podem ser escritos na forma de uma razão. Embora, a princípio, a aceitação dos números irracionais foi algo muito difícil, algo que fugiu à razão, principalmente se nós olharmos aí para bem antigamente os pitagóricos, eles tinham muita dificuldade em aceitar números que não fossem racionais, né? Os números irracionais, pessoal, eles estão intimamente relacionados com a questão da comensurabilidade, tá? A comensurabilidade, como o próprio nome diz, seria achar uma medida padrão para se medir, né? Para se comparar. Então, por exemplo, dois segmentos são comensuráveis se você consegue encontrar uma medida padrão que cabe um número inteiro de vezes num dos segmentos e um número inteiro de vezes no outro segmento. Então esses segmentos são comensuráveis, eu consigo medi-los a ambos com uma mesma medida, seja ela muito pequena, mas eu consigo. Quando nós temos um segmento que tem eventualmente uma medida irracional e um outro segmento que tem uma medida racional, né, esses dois segmentos eles não são comensuráveis, não é possível achar uma medida que consiga medir
um número inteiro de vezes, tanto um segmento racional quanto um irracional ao mesmo tempo. Se forem dois irracionais ou se forem dois racionais, sempre é possível. Se forem dois irracionais, pode ser possível. Mas se for um irracional e um racional, eles não são comensuráveis. Pessoal, eu gostaria de começar com alguns exemplos de números irracionais aqui. Raiz quadrada de 2, raiz quadrada de 3, o próprio número π, que tem a ver aí com a circunferência, né? A razão entre o comprimento e o diâmetro da circunferência, né? Nós temos uma infinidade também de números irracionais. Eu comentei com vocês na aula sobre números racionais, que os números racionais, claro, são infinitos. Os números irracionais, eles também são em quantidade infinita. Eu cheguei até a comentar que a quantidade deles é ainda mais infinita que a quantidade infinita dos números racionais, ou seja, é um infinito mais infinito, digamos assim, né? Para entender isso, é um assunto um pouquinho mais complexo, um pouquinho mais aprofundado. Caso vocês tenham interesse, coloquem nos comentários que a gente pode trazer alguma coisa nesse sentido. Mas é algo que já foge um pouco a um curso de matemática básica, com certeza, né? Mas enfim, geralmente, pessoal, os exemplos que nós damos para números irracionais são esses daqui, né? São as raízes, o π, né? Mas a verdade é que qualquer primo, se p é primo, raiz de p para p', ele é sempre um irracional, tá? Então raiz de p para p' é irracional. Mais do que isso, a raiz enésima de p para p' é irracional, tá? Então, a raiz enésima, claro, né, este n maior ou igual a 2, né? Então a raiz enésima de p para p' é um número irracional. O produto de um número racional por um irracional, um racional diferente de zero por um irracional, ele é irracional também. Por exemplo, o raiz de 2, acabei de falar para vocês que ele é irracional. Se eu considerar aqui 3 vezes raiz de 2, também é um irracional. Porque nós temos um racional multiplicado por um irracional, né? E tem outros fatos, muitos fatos aí. Na verdade, essa teoria é muito ampla de conjuntos numéricos, em particular essa parte de conjunto de números racionais e números irracionais. Essa parte é muito ampla e bastante profunda. Existem até muitos resultados que ainda estão em aberto, ainda estão sendo estudados pelos pesquisadores aí. Um outro detalhe, apenas relembrando para vocês, nós vimos que os números racionais podem ser identificados perfeitamente como as dízimas periódicas, né? Que mesmo as dízimas finitas, decimais finitas, podem ser transformadas em dízimas periódicas. Os números irracionais, por outro lado, são as dízimas não periódicas, né? Então nós temos as dízimas periódicas e as dízimas não periódicas. A união entre esses dois elementos, esses dois tipos de números, compõe os números reais. A totalidade dos números reais, ou é dízima periódica ou é dízima não periódica. As dízimas periódicas são os racionais e as dízimas não periódicas são os irracionais. Então os números irracionais, eles não têm uma parte após a vírgula, aí no caso, que se repete, né? Não tem um período. Esses são os números irracionais. Pessoal, dei vários exemplos de números irracionais, mas eu vou apagar todos e deixar apenas o raiz de 2. Por que eu deixei o raiz de 2? Porque todos esses aqui eu afirmei para vocês que são números irracionais. No entanto, eu afirmei sem argumentar um pouco melhor com vocês. Mas eu quero argumentar com vocês por que o raiz de 2 é um número irracional. Nós vamos adotar um raciocínio por contradição. Nós vamos supor que o raiz de 2 seja um número racional. Então vamos supor que raiz de 2 é igual a sobre b com a e b inteiros, tá? Com a e b inteiros, o b diferente de zero, tá? E vamos supor que esta fração já está o mais reduzida possível. Vamos supor, ou seja, que o MDC entre A e B é 1. Ou seja, A e B não possuem mais nenhum divisor comum, portanto, essa fração já está o mais simplificada possível. É sempre possível assumir isso,
porque se essa fração não estivesse simplificada, nós poderíamos simplificá-la até obtermos uma fração nessa situação. Bem, então aqui nós estamos supondo que o raiz de 2 é um número racional. Então nós podemos escrevê-lo dessa forma. Portanto, nós podemos elevar ao quadrado ambos os membros desta igualdade. Então, elevando ao quadrado este membro, nós temos raiz de 2 ao quadrado. E elevando ao quadrado este membro, temos a sobre b ao quadrado. Raiz de 2 ao quadrado é 2, a sobre b ao quadrado sobre b ao quadrado. Portanto, a ao quadrado igual a 2 vezes b ao quadrado. Agora existe um fato aqui, pessoal, que se o a, como nós escrevemos a ao quadrado como 2 vezes um certo número, isso significa que a ao quadrado é um número par, né? Isso implica que a ao quadrado é par. Até aqui nenhuma novidade. Agora aqui vem um fato importante. Se a ao quadrado é par, então a é par. Se a ao quadrado é par, então a é par. Este fato aqui merece um argumento, uma argumentaçãozinha também. Se o quadrado de um número é par, então esse número é par. Isto é verdade, pessoal. Por quê? Porque se nós, por acaso, supusermos aqui que o a não é par, se a é ímpar, então o a ele é da forma 2k mais 1, ou seja, ele dá resto 1 na divisão por 2. Então ele é da forma 2k mais 1 com k inteiro aí, né? Com k inteiro. Nesse caso, a ao quadrado seria o quê? 2k mais 1 ao quadrado. E isto resulta o quê? 4k ao quadrado mais 4k mais 1. E isto 2 vezes 2k quadrado mais 2k mais 1. Ou seja, nós temos aqui um número ímpar, porque nós temos um número que é 2 vezes um número inteiro mais 1. Portanto, o a ao quadrado ele é ímpar. Portanto, se o a é ímpar, então a ao quadrado é ímpar. Isso é o mesmo que dizer que a ao quadrado par implica que a é par. Logo, a é par. Perfeito. Então, isto aqui está ok. Tá? A é par. Como o a é par, nós podemos dizer que a é da forma 2m, tá? 2m com m inteiro. Claro, o m aí ele é diferente de zero, inclusive, pessoal, porque se o m for zero, então o a seria zero e aí raiz de 2 seria igual a zero, que não é verdade, né? Ora, bom, se o a é igual a 2m, então 2m ao quadrado igual a 2 vezes b ao quadrado. Isso aqui vai dar 4m ao quadrado. Então, b ao quadrado igual a 2m ao quadrado. Portanto, b ao quadrado é par, que implica que b é par. Portanto, b quadrado igual a 2m quadrado. Isso implica que b ao quadrado é par, tá? Porque ele é dessa forma. E pelo mesmo raciocínio que nós utilizamos aqui, então o b é par. Ora, mas então nós chegamos que o a é par e que o b também é par. Tá? Mas nós tínhamos uma fração irredutível. E se os dois forem pares, então nós poderíamos reduzir mais essa fração, né? Poderíamos reduzir. E então nós temos aqui uma contradição. Então não é possível escrever raiz de 2 como uma fração. Então realmente o raiz de 2 é um número irracional. Este é o argumento aqui para nós comprovarmos que raiz de 2 de fato é um número irracional. Bom, turma, resumindo, então na aula de hoje nós vimos aí os números irracionais de uma maneira bastante superficial. Vimos aí, mostramos que o raiz de 2 é um número irracional, apenas para mostrar para vocês o que seria realmente um número irracional, que é um número que não pode ser escrito na forma de uma razão, que são as dízimas não periódicas, tá? Vimos que são as dízimas não periódicas. Então na aula que vem nós vamos entrar realmente no conjunto dos números reais, que é o conjunto que vai englobar tanto os racionais quanto os irracionais. Então eu espero que vocês tenham gostado, pessoal. Se gostaram, já deixa aquele joinha no vídeo,
compartilhem, se inscrevam, pessoal, para darem um apoio pra gente, tá? Então, um grande abraço, professor Estrada, até o próximo vídeo. Tchau, pessoal!